A gente bate um papo agora com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Eduardo Felipe Moraes, para falar sobre Copa do Mundo Feminina de Futebol. Você vai entender por quê. Mas antes, Eduardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes do jornal Nova Brasil. Eu, desde já, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos e dúvidas. Então, bora lá. Olha só, começa hoje, quinta-feira, na Austrália e na Nova Zelândia, a Copa do Mundo Feminina de Futebol. E nessa primeira fase, as 3 partidas do Brasil vão acontecer, sendo que 2 vão cair em dias da semana e em horários que batem ali com o início do expediente da maioria dos brasileiros. A gente noticiou nesta semana o ponto facultativo anunciado tanto pelo governo federal quanto pelo governo do DF para os servidores públicos, então, que poderão assistir às partidas, chegar no trabalho ali até 2 horas depois dos jogos. Mas como que fica a situação das empresas, hein, Eduardo? Elas têm que dar folga, não têm que dar folga, podem abrir uma brechinha ali para os empregados, no caso do setor privado. Como é que funciona isso? Então, Mariana, no caso das empresas privadas, os trabalhadores eles vão ter que cumprir o expediente regular, ao menos que o empregador opte por conceder a folga. Mas é sempre recomendável incentivar, né? Porque essa ação do governo GDF e do governo federal é uma ação inédita, né? Que traz além de trazer visibilidade para a seleção, né, feminina de futebol, também enxerga os homens e as mulheres de forma igual no campo do esporte. Então é recomendável sim que as empresas privadas, que o empregador promova isso dentro da sua empresa, da sua instituição. Mas lembrando, não é obrigatório, é uma opção que o empregador tem. O colaborador não pode chegar para o chefe e dizer, olha, o GDF decretou ponto facultativo, então eu também não quero vir trabalhar. Não pode fazer essa forçação, né, Eduardo? Não, Diego, não pode. E se acontecer, ele ainda pode sofrer sanções, como advertência, e dependendo até do dano causado à empresa, pode ocorrer até uma suspensão sem remuneração, ocasionando uma dispensa com justa causa. Vamos lembrar ao nosso ouvinte, claro, que quando tem a Copa do Mundo de futebol masculina, a cada 4 anos também, não é que a pessoa fica liberada naquelas horas. Ninguém trabalha o dia todo. Essa é a verdade, né, Ariane e Eduardo? Ninguém trabalha o dia todo. Salvo algumas exceções, o pessoal, na véspera à noite, já abriu a primeira latinha de cerveja e segue assim, a depender do resultado do jogo, até 2 dias depois. Mas o que a gente pode ver também, Eduardo, é talvez um empregador tão animado com essa questão da Copa do Mundo Feminina de convidar as pessoas a assistirem um jogo no local de trabalho, bota o jogo no telão, pede para o pessoal ir de camisa do Brasil, coloca umas bandeirinhas. Essa é uma alternativa, talvez, do meio do caminho, né? Exatamente. E é uma alternativa para trazer um ambiente incluso, igualitário e inspirador. Eu sempre falo, Diego, que o Brasil é um país do futebol. É o país do futebol, mas do futebol masculino e feminino. Então a gente tem que tratar da mesma forma. Muito bem, Eduardo. E aí, se tem algum empregador ouvindo a gente, porventura, qual que pode ser o melhor jeito aí, perante a lei especialmente, de se estabelecer esses horários diferenciados? Tem alguma regra a ser seguida? É preciso que se siga aí os padrões estabelecidos, por exemplo, pelo GDF para o setor público? Ou cada empresa decide como faz? Então, no caso do GDF, né, o decreto, como vocês falaram, ele os horários do jogo. Se o horário do jogo começar às 7h30, o expediente vai começar às 11 horas. Se começar o horário do jogo começar às 8h, meio-dia. Um detalhe muito interessante, que é uma diferença entre o decreto do governo federal para o do GDF, é que no GDF não será necessário o servidor fazer reposição de horas. Agora, no caso das empresas privadas, como eu falei, é sempre recomendável conversar, entrar num acordo, né? Tentar conversar, mostrar a importância para os empregadores das empresas privadas. Deixando bem claro que a compensação, no caso das empresas privadas, é ideal que seja uma compensação mensal, ou seja, por um acordo verbal, para não gerar banco de horas. Entendi. O acordo verbal é suficiente, não precisa de nada escrito. Eu, Diego Amorim, me comprometo a não trabalhar nessas horas. Um acordo verbal é suficiente nesse caso.
Exatamente. Se for, no caso de uma compensação mensal, em até um mês, pode ser um acordo verbal. Agora, se for a uma compensação de mais de um mês e até 6 meses, é sim recomendado que seja um acordo escrito. E um detalhe muito interessante, não precisa do apoio do sindicato para isso. Acho que não precisa esse nível também, né? Dá para conversar. Dá para conversar, dá para todo Claro, mundo ficar tudo é conversado. junto. Segunda-feira vai ser aqui no horário do jornal, né, Ariane? 8 horas da manhã. Eduardo, a pergunta mais importante, a gente pode cancelar o jornal para ver o jogo ou não? Olha, essa é uma pergunta de milhões, hein, Diego? Tô brincando com você, a gente vai estar junto aqui acompanhando ao vivo as meninas na Copa do Mundo Feminina. Vai ser justamente aqui o primeiro tempo, a gente vai atualizando o nosso ouvinte, né, Ariane? Exatamente, a gente vai atualizando aqui ao vivo o resultado da partida de segunda-feira para você não ter desculpa aí, para não estar sintonizado com a gente. Esse foi Eduardo Felipe Moraes, advogado especialista em direito do trabalho, ajudou a gente a entender um pouco melhor a forma como as empresas podem e devem se comportar perante a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Eduardo, obrigada por hoje, seja sempre bem-vindo à Nova Brasil. Eu que agradeço, Ariane, agradeço, Diego, a oportunidade e me coloco sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Ótimo dia, Eduardo. 8 horas e 46 minutos, você está na Nova Brasil FM 97,5. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Este é o Jornal Nova Brasil Brasília, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. Comigo, Diego Amorim e Ariane Bittencourt.